Olá, eu sou o Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast onde falamos sobre o fascinante mundo do vinho e da gastronomia. Em cada episódio, uma entrevista com pessoas de referência destas áreas, explorando histórias, tendências e curiosidades. Bem-vindos ao Pode Conter Sulfitos. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Pode Conter Sulfitos. Hoje não vamos falar de vinho, hoje vamos falar de gastronomia, vamos falar de mesa e não é uma mesa qualquer, é a mesa marcada. O meu convidado de hoje é o Miguel Pires, fundador da Mesa Marcada, crítico de vinhos, uma das vozes mais ativas e mais influentes na nossa cena gastronómica. Miguel, bem-vindo ao Pode Conter Sulfitos. Olá, Luís, obrigado por este convite e boa tarde também, penso que é o caso. E obrigado por teres aceito o convite. Eu hoje gostava de explorar aqui um pouco contigo a história do Mesa Marcada. Uhum. Só aqui um pequeno reparo, que é para não termos ninguém à perna, assim, eu não sou propriamente crítico de vinhos, eu faço mais a parte de gastronomia, do qual para mim o vinho está incluído também, mas mais a parte das comidas, e aí sim faço crítica. A parte dos vinhos é sempre um bocadinho mais inserida, embora faça muito trabalho de reportagem, isso também sobre vinhos, mas a crítica deixo mais para mim. E absolutamente complementar, não é? Portanto, claro. Crítica gastronómica, sem falar um pouco de vinhos, também se calhar seria um pouco redutor. Eventualmente falaremos disso mais à frente. Mas estava a dizer, gostava de começar aqui um pouco pela história do Mesa Marcada, para perceber como é que surgem depois os prémios, porque esse é que é o tema central de hoje. E falarmos dos prémios da Mesa Marcada, cujos resultados da próxima edição serão anunciados daqui a pouquíssimos dias. Portanto, vamos fazer aqui um pouco mais de câmara. Mas, Miguel, história, como é que começou a Mesa Marcada? O Mesa Marcada começou há 17 anos, 17, 18 anos, em junho de há 17 anos, e foi na altura quer dizer, foi também ali um pouco o início dos blogs de especialidade. Eu vinha dos fóruns, não é? Tinha a minha profissão, era publicitário, e meio à socapa durante o dia e de forma livre, mais à noite, participava muito no fórum, que era, até aí sim, uma vertente mais de vinhos, que era aos 5 às 8. Pronto. E aí discutia muito essa questão. Muito comida, muito de vinhos, era do Rui Falcão, o Tiago Teles, o Pedro Gomes, na altura, e foi aí que foi conhecendo um pouco dessa comunidade gastronómica e dos vinhos. Depois eu conheci o Duarte Calvão numa mesa, uma vez no AIA, começámos a falar, ele tinha acabado de sair do Diário de Notícias, onde editava uma página de gastronomia diária, que era o único jornal em Portugal que tinha isso, e resolvemos ali, combinámos de que tal se fizéssemos qualquer coisa juntos. Foi assim, no fundo, convidámos depois o Rui Falcão também, e os três fundámos o Mesa Marcada. Pronto, depois houve várias etapas, o Rui Falcão saiu, logo nesse primeiro ou segundo ano eu tive essa ideia de porque é que não fazemos um prémio com base numa votação em que convidamos uma série de chefes e outras pessoas dos meios, e como estava o Rui Falcão também, pessoas dos vinhos, para fazermos um top 10 dos melhores, sei lá, uma espécie de melhores do ano, ou os preferidos, como lhes chamámos logo no início, para não haver também, sei lá, ser uma coisa um bocadinho também diferente. E era manifestamente inspirado no World 50 Best Restaurants, pronto. E assim foi, pronto, começámos aí há 17 anos, na altura não havia cerimónia, não havia patrocinadores, não havia nada, era uma coisa amadora, mas sempre foi feito com uma certa seriedade, pronto. E a coisa foi evoluindo. O top 10 não variava assim muito e havia sempre uma grande... Acabava sempre por cair em cima dos restaurantes chamados, para facilitar, Michelin. E então, a pouco e pouco, fomos introduzindo outras categorias. O Mesa Diária, que era para premiar os restaurantes um pouco mais do dia-a-dia, e depois, pouco e pouco, e todos os anos, foi-se introduzindo novas classes para premiar, aí está, a gastronomia e outras funções da restauração e do mundo da gastronomia, desde o produtor, ao escansão do ano, a empresário de restauração, chefe pasteleiro, no fundo, pequenas categorias que foram surgindo à volta daquilo que era um top 10 e que depois dá uma lista de 300 restaurantes e 200 chefes, pronto.
Acho que basicamente é assim um resumo rápido do percurso. Hoje o Duarte Calvão, entretanto, no ano passado deixou de fazer parte e hoje é uma unipessoal no sentido em que obviamente trabalho com uma série de colaboradores, como já antes fazia, mas basicamente a responsabilidade hoje é totalmente minha. Agora é só tua. Quantas categorias tem atualmente no concurso? No concurso, desculpa, nos prémios. Nos prémios. Os prémios, sim. Tem, se não me engano, 19 ou top 10 de chefes e de restaurantes, ou 19 ou 21, por aí vai, cerca de 20 categorias, vamos assim. Muita categoria umas são mesmo. feitas... Diz. São muitas categorias. Então, umas são, diria assim, por exemplo, quando se pede ao júri mais alargado, que este ano foram 310 pessoas a votar, ele aí votou nos 10 restaurantes preferidos do ano, nos 10 chefes, e ainda no prémio, no evento do ano, no mesa diária e na loja gastronómica do ano. Portanto, aí, e depois desse ranking ainda se tira o restaurante novo do ano, o destaque do restaurante revelação, destaque... Bom, tira-se uma série de prémios diretas dessa lista e depois existe, sim, outros prémios que são feitos com painéis mais curtos. Por exemplo, o de sommelier, ou descansão do ano, é feita por um painel de 30 a 40 pessoas, nem todos os anos votam sempre os mesmos, não é? Uhum. 30 a 40 pessoas do meio, sendo que esse meio é um pouco alargado. Pode ser desde jornalista, um blogger, um enólogo, um produtor, um distribuidor de vinhos, outro descansão. Ou seja, nunca é só os canções, nunca é só os chefes de pastelaria para o prémio de chefe de pastelaria do ano, porque também a ideia foi, primeiro para não haver quintinhas, ou para evitar um pouco as quintinhas, não é? Agora vamos combinar todos dar o prémio a este. Não. Então vai-se buscar, mesmo na parte de descansão, se eu escolho um enólogo daqui, vou tentar arranjar outro mais dali, para isto não ser nem os prémios do Miguel Pires, porque se eu quisesse ser os prémios do Miguel Pires, fazia os meus prémios, pronto, da vaidade. Seria mais fácil, não é? Exatamente, e seriam do meu gosto. Isto não é como como o Benfica ou o Sporting, que os sócios mais velhos valem não sei quantos pontos. A minha votação eu voto, a minha votação vale tanto como as outras. Mas a ideia é poder, lá está, ser minimamente representativo da comunidade. Aquilo que eu bato muito nesta tecla, que estes prémios são os prémios que representam um pouco o ano para uma determinada comunidade gastronómica, que não tenho a vaidade de dizer que está aqui toda a gente, não está, mas que está aqui... que penso que é reconhecido que estão aqui uma boa parte daquilo que se podem considerar as microcomunidades dentro de uma comunidade gastronómica. Como é que fazem a seleção desses mais de 300 votantes? Olha, é um pouco como a massa-mãe do pão, não é? Vai vindo de ano vai para fermentando. ano, de ano para ano. Exatamente, e assim, vou estando atento ao longo do ano nas pessoas que eu vejo que aparecem aqui, aparecem ali, que eu acho que fazem algum trabalho interessante, que têm uma opinião interessante sobre isto ou sobre aquilo, que podem ter um programa ou outro, e vou escolhendo, uns às vezes não aceitam, outros aceitam, uns às vezes eu vejo que não ligam muito quando é na hora de votar, que voltam um bocado assim com os pés, no ano seguinte posso já não voltar a convidar, porque eu acho que ninguém deve ser obrigado a fazer estas coisas, acho que devem participar se lhes apetecer, obviamente, e às vezes eu posso insistir um pouco, mas também não gosto de andar muito a insistir. E pronto, é isso, assim, vou conhecendo, vou tentando alargar, por exemplo, nós somos de Lisboa, eu sou de Lisboa, em Lisboa, e de facto nós somos muito acusados por parecer que só existe Lisboa e um pouco de Porto e Algarve e pouco mais, pronto. Mas eu entendo isso, porque eu quando estou em Espanha também acho que é tudo em Madrid, não é? E então há uma ideia de ano para ano tentar, lá está, ter mais mulheres, porque há muito mais homens neste meio,
que seja, mas que seja equilibrado, sem aqui uma ideia de que tem que ser 50-50, como por exemplo o 50 Best faz, mas sim que seja um pouco mais equilibrado, haver mais mulheres a votar, haver mais pessoas fora de Lisboa e também fora do Porto, ou pelo menos que haja mais do Porto do que aquilo que tem, face ao peso que Lisboa representa. Pronto. Depois do Porto ou de Braga, e se resolvem votar em restaurantes de Lisboa ou em chefes de Lisboa, isso aí eu já não posso fazer nada. Mas acho que é importante haver um pouco mais de representação. E nos júris mais curtos a mesma coisa. Essa parte, por exemplo, ainda não está feita, é deste ano, é uma coisa que fica depois da votação, ou melhor, quando isto for para o ar já vai estar feito, sim, nós estamos a gravar aqui com um tempo uns dias de antecedência. Exato. E pronto, e é isso, mas são normalmente, hoje em dia, desde que há as redes sociais, sei lá, há 15 anos para cá, que é muito mais fácil acompanhar um pouco o que é que as pessoas fazem e ao longo do ano, e não só os amigos ou as pessoas com que eu me ia cruzando. Há pessoas que eu não conheço fisicamente, pronto, nunca tive com elas. Mas isso é importante. Ou vou pergunta a alguém do Norte a dizer, não há algumas pessoas, mesmo que não sejam conhecidas, mesmo que não tenham Instagram, mesmo que não andem a fazer, desde que não seja só uma base de amiguismo. E às vezes há agradáveis surpresas, às vezes pode-me chegar alguém que não interessa muito, afinal aquilo parecia-me ali um recado, no ano seguinte não vota, algo assim. Então vai-se afinando. E acho que é, não sei, acho que dá-me trabalho, dá-me um gozo. Mas mais de 300 pessoas seguramente é bastante eclético e acho que isso é importante, não é? Quando procuramos aqui votos, lá está, para evitar as quintinhas, para evitar determinados gostos adquiridos ou para evitar clubismos, vamos assim dizer. Mas depois também... mas que acabam por não ter peso precisamente porque é abrangente. Porque ficam diluídos num conjunto bastante alargado. Exatamente. Isso é ótimo. E como é que é feito o processo dos nomeados? Eu, se for votar, voto já num conjunto pré-determinado de pessoas. Não. A votação é completamente livre. Como deves compreender, dá uma grande salganhada às vezes na base de dados, não é? Porque isto é uma base de dados que tem nomes e depois podes acrescentar e a pessoa acrescenta às vezes o nome de uma forma errada, depois tem que estar lá meio a casar aquilo tudo. Não, o que dá é... Dá isto é estilo aqueles questionários do WhatsApp, não é? Qual é o melhor horário para reunirmos na próxima semana? E depois cada um vai pondo os seus votos, ou até pode propor um horário novo. A lista do top 10 de restaurantes e chefes é completamente livre. Podes escolher só os da tua rua. Se tiveres 10 restaurantes na tua rua, podes mandar os 10 da tua rua. Depois, se eles têm alguma hipótese, já é outra coisa. Os nomeados são depois aqueles que são os mais votados em cada categoria. Imagina, os 4 primeiros podem ser os 4 nomeados. Não é fixo, às vezes podem ser só 3, outras vezes podem ser 6, mais de 7 não. Mas é isso, no fundo. E, no fundo, quando se está a revelar os nomeados, eu já sei quem é o vencedor. Pronto, não é uma shortlist. Não é uma shortlist para haver uma segunda votação. É uma forma de criar um interesse sobre o dia da revelação do prémio. Pronto, do mesmo modo que fazemos a antecipação de alguns prémios também, aí sim, já do vencedor. 2 ou 3 prémios são anunciados antecipadamente, que é para criar um pouco para que não se fale nisto só em 2 dias, mas sim ao longo de um mês. É esse o objetivo. Isso é um processo muito interessante, porque lá está, e bate naquilo que tu dizias no início, acaba por ser o reflexo de uma comunidade, porque todos votamos, mais de 300 pessoas votam e todos exatamente com o mesmo peso. Se 30 pessoas disserem que o restaurante A foi um dos melhores, e se tiver mais votos, é esse restaurante que vai ganhar. É isso que estamos aqui a falar. Não é? Exato. Sendo que quem vota em primeiro, se tu votas num restaurante em primeiro lugar, esse restaurante vale 10 pontos. Vale tanto como 10 votos em décimo lugar. Há rankings, não é? É um portanto, ranking. Eu escolho os meus 10 melhores e, portanto, o primeiro tem mais peso. Exatamente. É como se fosse uma ordem de importância. Por ordem de preferência. Exatamente. Isso também é muito, muito curioso. Ao longo deste sem revelar... um pormenor. Mas se não fosse, se todos valessem só um ponto, os resultados não seriam muito diferentes. Seriam um bocadinho, mas não seriam muito diferentes. E é claro isso, porque se tu fores ver um ranking, e o ranking está publicado do ano passado, tu tens lá a votação e depois ao lado tens o número de nomeações. E se tu fizeres o paralelismo entre uma coluna e a outra, vais ver
que A num ordem ano ou seria outro mais ou o menos a vencedor mesma. podia ter sido outro, diferença abismal. Bem. Sem revelar resultados, porque isso sairá daqui a uns Uhum. dias e é sempre um momento muito, muito interessante e com muita expectativa. Mas notas, não sei, este ano ainda não terás os resultados, mas tens notado algumas tendências? Há pouco falavas no início, quando vocês começaram, era muita tentação de votar mais nos estrelados, outras tendências terão havido ao longo do tempo. Estes últimos Uhum. anos e este ano em particular, sentes alguma tendência, alguma inclinação para alguma coisa em Olha, particular? eu acho que tem sido um processo. Mesmo a questão da votação, as pessoas estavam sempre muito presas. Por exemplo, por mais que nós disséssemos, é os teus preferidos. Uhum. Se o restaurante dava-te um gozo enorme ir ao restaurante da tua rua, pá, que é um sítio onde tiveste uma refeição ou duas que achaste foram os melhores do ano. Mas, entretanto, foste a 2 estrelas Michelin e não podias pôr em primeiro lugar o do teu bairro porque tinhas de pôr o Michelin, porque o Michelin era melhor. Então, demorou tempo a passar esta mensagem, mas é assim, o facto de votares um restaurante em primeiro lugar não significa que esse seja o melhor restaurante. Até podes votar um restaurante que sabes que até é melhor, abaixo desses, mas aquele foi o teu preferido desse Daquele ano. ano. Isto Uhum. demorou algum tempo, mas fez com que se democratizasse um pouco mais o tipo de restaurante que passou a haver na lista, nos lugares cimeiros, e já começou a aparecer um pouco mais restaurantes no top 10 que não são os chamados fine dining. Não são restaurantes baratinhos, isso não existe, mas são restaurantes gastronómicos já mais acessíveis. Pronto, isso possível, isso foi uma tendência, eu diria, dos últimos 5, 6 anos, ainda antes ali um bocadinho da pandemia. Tendências. A nível top 10, top 20, sim, as novidades, aparece sempre uma ou outra novidade, a ser um restaurante novo que abriu nesse ano no top 20, até mais do que um. Não é um, lá está, como é um ranking feito a partir de um número alargado, todas as tendências acabam por estar ali e não é feito no sentido, agora vou substituir por um júri que só vai aos restaurantes novos ou às novas tendências. Se eu só premiasse os novos restaurantes, provavelmente aí dava para perceber um bocadinho melhor essas micro tendências que pode haver de um ano para o outro. Agora, como muitas vezes as tendências têm muito a ver com o mercado em si, este ranking não espelha necessariamente o mercado, ou seja, de repente aparecem 10 coisas de smash burgers, não tem efeito. Aparece o breakfast all day ou brunch todo que há ali nas minhas ruas e com o avocado toast, não tem efeito. Pode aparecer uma votação num restaurante ou outro desses, mas não tem aqui efeito. Portanto, tem-se as novidades, de facto, dos restaurantes mais gastronómicos, sejam eles mais caros ou até mais acessíveis. Acabam por estar a representar as novas tascas, talvez aí um bocadinho, até no mesa diário, aparece muito as chamadas novas tascas, que já não são tão novas, já têm pelo menos uns 5 ou 6 anos, não é? Sim, mas esta nova vaga de tasca, não é? Estas recriações da tasca antiga, pronto, não sei, tasca moderna, se tens algum nome para esse. Sim, Para parece esse... muito. Tem o exemplo do Velho Eurico, por exemplo, não é? Que foi um restaurante que durante vários anos venceu mesa diária. Nós este ano fizemos umas novas regras de retirar o vencedor do ano anterior durante 2 anos, coisa que não tínhamos feito antes para a maior parte das categorias. E este ano fizemos. Mas, por exemplo, o Velho Eurico foi um restaurante que ganhou várias vezes e é considerado o pai dessas novas tascas, ou ali uma série de restaurantes que todos eles nasceram, por exemplo, do Sal Grosso, não é? E o Sal Grosso tinha um ano, e depois houve uma espécie de spin-off, não é a palavra mais bonita, mas de vários restaurantes que saíram. Houve mesmo várias pessoas que passaram por lá a irem abrir os seus, não é? Portanto, exatamente. E por é isso, mesmo no quase mesa um diária spin-off. Exatamente. E no mesa diária refletiu muito esse tipo de restaurantes, é verdade, essa votação, essa categoria. Isso é engraçado de ver. Costumas ser surpreendido pelas escolhas dos votantes? Sim. Eu acho que há alguns prémios que algumas categorias que não são tão evidentes para mim que fossem aqueles. Há uns que eu já ia dizer, não há hipótese, este vai ganhar este ano e tal. Mas há sempre, e ainda bem,
umas agradáveis surpresas, às vezes que eu não estava à espera. Até às vezes nomes que eu não tinha... Porque assim, isto é o meu meio, mas Lisboa tem sido tão ativa na abertura de restaurantes nos últimos anos, nestes últimos 2, 3 anos, no pós-pandemia, que às vezes não se consegue acompanhar. Passa-se numa rua e temos 3 ou 4 restaurantes novos. E depois pode aparecer um meu chefe, de repente, com uma classificação interessante em que não estavas à espera. E isso é engraçado de ver, sim. Já te aconteceu ganhar alguém que tu nem sequer conhecias? Não, isso não. Isso não, porque só para teres uma ideia, dentro, por exemplo, dos prémios principais, do Top 10, houve em 16 anos, os restaurantes só houve tipo 4 ou 5 restaurantes que ganharam. Nos chefes também só houve 3 ou 4 chefes que ganharam em 16 anos. Portanto, são pessoas, São sempre os mais inclusive, conhecidas do grande público. Não é por serem os mais conhecidos que ganham, porque senão, sei lá, ganhava, sei, o Olivier. Mas são pessoas, obviamente, conhecidas, quer dizer, são figuras públicas pelo seu trabalho, diria mais gastronómico do que mediático, mas às vezes as coisas podem estar ligadas. Às vezes, quando demasiado mediática, pode perder um bocadinho, a comunidade não ser tão fã disso. Torna-se muito comercial, também se fala disso. Quase como fazendo aqui o paralelismo com a música, não é? Aquela banda mais de garagem, depois começa a ficar conhecida, lança um álbum mais pop e depois a malta desliga daquilo. Sentes isso também aqui na gastronomia? Exatamente. Se bem que o Mesa Marcada nunca foi propriamente um site alternativo, uma coisa alternativa, não é? Não pertencemos a nenhum grupo. Não é nesse sentido que eu estava a perguntar. É um chefe que se calhar é muito famoso pelo seu trabalho no meio, mas depois quando se torna famoso do grande público, a comunidade achar que se calhar já não tem tanta graça, porque se tornou conhecido. Se calhar... talvez em alguns casos, quer dizer, basta olhar para o ranking e percebe-se alguns casos, às vezes não sei, é um bocadinho injusto, sei lá, por exemplo, o Lubomir Stanisic, um chefe que eu muito aprecio e acho que é um grande cozinheiro e um restaurateur também nesse sentido, não aparece muito neste ranking e em tempo chegou a fazer parte do top 10, ou mesmo o Kiko Martins, o chefe Kiko também, pessoa que eu muito admiro isso, mas não interessa nada. Se calhar sofrem um pouco pela fama, não é? Sim, se calhar às vezes tens que trabalhar também um bocadinho esta comunidade e se calhar também deixas de o fazer porque tens outras prioridades e tudo isso é legítimo, acho eu. Tanto de um lado como do outro. Mas lá está, os prémios não refletem o que eu acho, ou as minhas opiniões, ou o que eu gostaria, mas sim refletem qualquer coisa que numa somatória e numa média dessa comunidade acaba por dar estes resultados. Sim, em 300 pessoas a validade estatística é bem forte, não é? São resultados. E há pessoas muito diferentes a votar, atenção. É? Tens desde um chefe Rui Paulo ou um chefe corporate, assim um bocadinho mais institucional, não estou a dizer que o Rui Paulo seja completamente isso, até depois um desses miúdos mais para a frente e não sei o quê, mais da nova tasca, quer dizer, que provavelmente não se cruzam na rua, e então eu tento ter as várias sensibilidades, mas de facto quando aquilo depois se junta tudo... acho que dá uma coisa interessante, mas nunca reflete demasiado o A ou a tendência B, sabes? Estão um bocadinho todas meio representadas, diria. Alguma vez tiveste um prémio que por algum motivo tenha sido polémico? O Mesa Diária às vezes é muito difícil. O Mesa Diário, como eu disse, foi criado para tirar um bocadinho o foco, para o foco não estar sempre só nos Michelins, nos fine dinings. E o que acontece é que a noção de mesa diária, ou seja, restaurante que tu recomendarias a um amigo de um preço módico, ou do dia-a-dia, isto é uma coisa que é um bocadinho subjetivo consoante os bolsos de quem vai comer no dia-a-dia, não é? Há pessoas que acham... nós nunca pusemos um limite de valor, que tu, se quiseres, em último caso, votar no Ocean, ou no Belcanto, ou no caso... mesa diária. Já aconteceu, um desses casos, não um destes 3, mas... e que eu próprio fico assim, apetece-me responder e dizer assim, eu não quero controlar o que é que tu gastas para comer no teu dia-a-dia, mas não é essa a ideia deste prémio. Pronto. Mas é assim, qualquer valor, qualquer limite que tu ponhas de valor, há sempre alguém que vai achar que é caro.
pá, pode ser 10 euros, pode ser 20, pode ser 30. Por exemplo, quando o Canalha ganhou há 2 anos, ganhou o mês diária, há 2 ou 3, foi no primeiro ano em que o Canalha existiu, quase que ganhou também o primeiro lugar. Aliás, no ano seguinte ganhou o primeiro lugar do Top 10, no ano passado, e no ano anterior tinha ganho mesa diária. Ora, o Canalha, como talvez uma cervejaria tipo Ramir ou uma coisa assim, é um lugar onde tu podes ir comer um prego, no caso do Ramir, não é? Ou podes ir comer, podes gastar 15 euros ou podes gastar 150 ou 200, depende do que tu quiseres. E por isso, para algumas pessoas, e de facto o Canalha tinha um menu de almoço onde tu comes dentro de um determinado valor, mas houve pessoas que acharam um bocadinho escandaloso porque era um restaurante caro. Ora, a ideia não é ser um restaurante barato a ganhar aquele prémio, mas que seja um restaurante mais que não acessível. seja um fine dining no sentido em que tu tens que gastar hoje 200 ou 300 euros para ir a um restaurante desses. Quer dizer, eu diria que seria um restaurante abaixo de 100. Claro que eu dizer um restaurante do dia-a-dia, um restaurante abaixo de 100 euros, vão-me já dizer que eu vivo numa outra realidade ou uma coisa assim do género. Mas não tem a ver com isso, tem a ver com premiares um restaurante que não seja só aquele estilo de fine dining, um restaurante que qualquer pessoa vai de classe média pode ir pelo menos de vez em quando. Isso para mim já é considerado, talvez o nome mesa diária hoje em dia não se aplique, mas sei lá, não é fácil às vezes arranjar nomes, não é? Mesa módica não me parece também. E é sempre muito difícil agradar a todos, não é? A gregos e a troianos, mas quando mete dinheiro em particular é ainda mais difícil. No vinho também é a questão da relação qualidade-preço, não é? Um vinho de 5 euros pode ter uma excelente relação qualidade-preço, um vinho de 50 euros pode ter uma excelente relação qualidade-preço. Só que para alguns 50 já não dá. Vinhos abaixo, exatamente, claro. E é sempre difícil de gerir quando se mete o dinheiro aí pelo meio. Por falar em gerir... Deixa-me só dizer-te isto já agora, porque eu acho engraçado às vezes estas questões, é assim, quando uma pessoa diz, sei lá, eu lembro isto, é uma história que tem para aí 10 ou 15 anos, tinha ido ao Nómade, tinha ido à Dinamarca, ao Nómade de propósito, fui num dia e vim no outro e paguei tudo, pronto. Bem, que escândalo, não sei lá, se gastei 1000 euros ou uma coisa assim, não gastei 1000, pronto, mas não deve ter ficado longe. Talvez, na altura, talvez um pouco mais de metade disso, mas pronto. E eu acho piada engraçado, mas depois, se for para ir ver, eu sou do Benfica, posso dizer isto à vontade, mas se for para ir ver o Benfica à Rússia, mas vai lá, a Rússia agora já não, dizia esta piada com a Rússia, mas pronto, não interessa, vais ver o Benfica não sei aonde, não é? Vem, o Benfica perto, chegas a casa, ainda bates na mulher, e não sei quantos, quer dizer, és alcoólatra, tudo isso gastas o mesmo dinheiro, vais num dia e vens no outro à mesma, gastas o mesmo dinheiro, mas já é normal, não é? Um concerto, estava a querer comprar um concerto agora para o grande fenómeno da Rosalia e já só havia bilhetes de 400 euros. São opções. E tu vais ver que as pessoas que estão nos 400 euros, não digo, mas que estão nos bilhetes de 200 e de 100, vais encontrar lá muita gente que se eu disser que gasto 50 euros a jantar, vão achar um escândalo. Pois. Mas estão ali a gastar 100 e tal euros para ver um concerto. Portanto, ninguém vai a um restaurante deste para matar a fome. Não é? As pessoas vão por um prazer que lhes dá. Matar a fome é outra coisa. Sim, sim. E, portanto, tudo isto são opções. Não são opções para todos, é verdade, mas são opções que um grupo um bocadinho mais alargado do que se pensa tem na vida. Em absoluto acordo. É muito diferente comer, de ter uma experiência com comida. É muito diferente a comida do dia-a-dia, a mesa do dia-a-dia de um restaurante de experiência. É o que é. Eu não gosto do termo fine dining. Claro. Temos que arranjar um termo em português. Fine dining é só para facilidade, exatamente. Mas temos que arranjar um termo decente em português para falar disso. Mas, de facto, por norma, ninguém vai comer no dia-a-dia num restaurante desses. É mesmo uma experiência. Há quem valorize, há quem não valorize. O exemplo desta é muito bom, não é? Gastar 400 ou 500 ou 600 euros para ir ver um jogo do que quer que seja noutro país, se calhar sai mais caro, mas é visto com outros olhos por muitos, não digo por todos. Mas é uma excelente observação e aqui um excelente ponto para uma bastante reflexão para deixar a quem nos está aqui a ver e a ouvir. Saindo agora aqui um pouco dos bastidores da mesa marcada e indo aqui para o setor, sentes com certeza, mas sentes que os prémios de mesa marcada continuam a ter influência? Eu acho que sim. E a prova e que ajuda a mudar é... alguma coisa?
Não sei se ajuda a mudar, eu acho que eles refletem um pouco aquilo que é o meio, e se tem influência ou se despertam interesse. Isso quer dizer, estou a avaliar em causa própria, mas obviamente que eu todos os anos apuro os dados para vender aos patrocinadores e continuo a ter patrocinadores interessados, e outros que, se não tivesse um, estaria o outro no lugar dele. E aí sim, os patrocinadores avaliam muito o mercado, não fazem isto por caridadezinha, ou a mim, ou este ou aquele. Portanto, nesse sentido, eu diria, quer do ponto de vista até do negócio de quem está associado e que acha que é importante estar associado, quer das pessoas que marcam presença porque se interessam pelo tema ou porque acham que é importante estar presente, ou porque, quer dizer, eu tenho tido muito esse feedback, sinto muito esse feedback da importância ao longo de todos estes anos, não é? E hoje é curioso, não é? Nós provavelmente somos dos prémios que existem há mais anos. Eu não faço ideia se Boa Cama, Boa Mesa existe há tanto tempo, os prémios. Também não sei a data. Prémios não sei, mas tirando quem? Talvez os prémios das revistas de vinhos, por exemplo, mas que são feitos por são 4 ou 5 pessoas que fazem os prémios. Os prémios das revistas de vinho são, seguramente, depois metia sempre uma parte de um restaurante ou outro, mas dentro deste género, com um painel tão alargado, não existe mais ninguém a fazê-lo. Nunca houve em Portugal, para o país inteiro, acho que nunca houve. E de repente os prémios em si, tu percebes que há um interesse. Aliás, nestes últimos anos entraram as multinacionais todas. Não sei se reparaste, pelo menos este ano, ou nos últimos 2 anos, entrou a Michelin a fazer só Portugal, o Guia Repsol, não é? Sim. O The Fork, e de repente dou por mim, e já existia o Boa Mesa, que para todos os efeitos tem uma grande arma por trás chamada Expressa ou Empresa, e que entretanto ano passado também já fizeram em Coimbra, numa coisa maior, e portanto de repente estou aqui no meio dos tubarões. E isto estava um pouco a refletir sobre isso, se o Mesa Marcada ou se estes prémios têm surgido há 5 anos atrás, há 3 ou 4 anos atrás, se teriam conseguido sobreviver. Se calhar não. Eu acho que tem sido estes anos todos e a evolução que se procura dar de ano para ano, e das marcas também acreditarem, porque isto hoje em dia obviamente não se faz sem aquilo que era uma coisa amadora no início, hoje não se faz sem uma série de apoios por trás de empresas e até algum institucional. Neste caso nós fazemos isto em Cascais, e o Turismo de Cascais achou que era também importante termos lá, e tem-nos convidado para repetir de ano para ano. É o 3º ano que vamos fazer no Centro de Congressos do Estoril, e portanto nesse sentido eu acho que há de ter a sua influência e a sua importância, sim. Ao longo deste... não era por aí que eu queria ir, porque isso é sempre relativo. Sim. Um consumidor também cria as suas afinidades e também tira as suas conclusões acerca de quais os guias e os rankings que mais valoriza. Sim. Isso é sempre discutível. A questão aqui é se a crítica gastronómica, aos dias de hoje, com tanta informação, com tanta influencer, com tanto ruído que existe, algum bom, outro nem tanto, será que ainda faz sentido? Eu acredito que sim, mas queria também perceber aqui um pouco a tua visão. Eu acho que faz sentido, assim, mas eu acho que são 2 coisas diferentes. Estamos aqui são 2 coisas diferentes. Uma coisa eu por acaso faço crítica gastronómica ainda. Pronto. Por isso é que eu estava a puxar em relação à questão da crítica gastronómica. Sim, em relação à questão da crítica gastronómica, o que eu te posso dizer é, acho que em Portugal que o David Lopes Ramos do Expresso, e antes ainda, não me devia dar esta branca, mas está-me a dar, o grande crítico do Expresso. Sim. Como alguém me diz assim, a partir dos 50 é sempre ladeira abaixo. Vai-me surgir o nome, acho uma falha horrível, mas acho que podes cortar isto. Tenho as crónicas todas dele aqui em casa. O José Quitério, obviamente. Exatamente, obrigado. O José Quitério, mais do que qualquer outro, mas depois talvez um bocadinho também isto agora já são 2 gafes não, porque há bocado disse o nome dele, do David Lopes Ramos. Eu acho que eles os dois, imagina, na mesma semana fizessem uma má crítica a um restaurante qualquer que tivesse ali com alguma dificuldade ou meio tremido, podia levar o restaurante a fechar ou criar um
ânimo no caso da crítica ser muito boa. Pronto. Eu acho que sim. Mas desde eles, acho que há críticos que pontualmente podem fazer alguém ir mais a um restaurante. Duvido que uma má crítica feche um restaurante, e ainda bem. Porque acho que nós não devemos também ter essa influência toda. Acho que se for mau, ele por si ele vai acabar por implodir. Não é só porque eu fui lá, ou o Ricardo, ou, enfim, e disseram mal que isso vai acontecer. Ou há outros que são da moda e que não têm, em que o principal não é comida e que, portanto, não me desafeta quase nada. Aquilo que há às vezes é tendências, se 4 ou 5 vão naquele caminho. Eu não sei se te acontece isso, acontece-me isso com a música, acontece-me isso com o vinho. Se alguém que tem uma apreciação de vinhos que eu aproximo, que acho que tem uma forma de uma prova que se aproxima do meu gosto, que tem um gosto similar, de determinado vinho, desperta-me um interesse. Se for alguém que eu não ligo muito, ele pode dar 100 pontos Parker. Não queria dizer o Parker, mas 100 pontos, quer dizer, que para mim não vale o que vale, quer dizer, não. Pronto, e acho que lá está, cada um depois atribui o peso que quer a cada guia e a cada crítico. Somos orientadores. Exatamente. Eu fazia isso muito com os de cinema. Havia sempre uns a escrever regularmente, mas eu só seguia um. E quando ele dizia que era bom, claro, eu normalmente gostava, e quando ele dizia que era mau, normalmente eu não gostava, batia certo. Eu sempre gostei desse tipo de crítica, a crítica que eu gostei foi dessa. Por isso, eu quando fiz o guia, eu fiz um guia de restaurantes e lojas de Lisboa, que era o Lisboa à Mesa, em papel, e era um guia de opinião, numa altura em que se estava a valorizar muito a opinião média TripAdvisor e do cliente, dos TripAdvisors desta vida, que eu acho que tem o seu valor, até acho que tem bastante mais valor do que eu acho que deveria ter. Mas eu gosto de uma opinião de uma pessoa, porque eu posso me identificar com ela ou não. Se não o sigo. Se sim, sigo, claro. E depois não gostamos todos das mesmas coisas, mas gosto de ler e de seguir uma série de pessoas e de seguir e acompanhar o que eles fazem, o consomem e são sugestões para depois experimentar, muitas vezes. Não é? Sem dúvida que sim. Ao longo destes 17 anos, o que é que viste a mudar na restauração em Portugal? Muita coisa, mas diria que ao nível da restauração, a restauração profissionalizou-se muito mais. Mesmo aquela dita um pouco mais amadora. Quando eu digo um pouco mais amadora ao nível da gestão, o tipo que ainda tem aquele lado romântico de abrir um restaurante, tem o lado romântico de abrir um restaurante, mas é alguém que já passou por determinadas casas e tem uma experiência já, se não de gestão, pelo menos de gestão da cozinha, que depois consegue transpor para o negócio. Portanto, melhorou muito o nível médio da cozinha, muito. De antes, tu notavas perfeitamente um chefe tinha estado num restaurante Michelin, de um que nunca tinha estado. Hoje os miúdos saem das escolas de hotelaria, vão para fora do país, ou vão logo para um bom restaurante cá, ficam ali a trabalhar que nem uns animais durante 5, 6 anos e voltam com uma bagagem já incrível, e depois mais um passo ou dois e abrem um restaurante, e no dia seguinte fazem 1 a 4 mãos com um tipo que tem 2 estrelas Michelin e tu às vezes não notas quem é que é o prato de um e o prato do outro. E isso foi uma evolução tremenda nos últimos 10, 15 anos, 15 anos seguramente foi. Eu diria que isso. A outra foi, para menos positivo, talvez, o custo do imobiliário tornou impraticável a abertura de restaurantes mais independentes ou mais alternativos em zonas, digamos, mais nobres das grandes cidades, pelo menos de Lisboa e do Porto, porque as rendas tornaram-se incomportáveis. E depois, se vais para fora, dependes muito de um cliente português que também tem, às vezes, um baixo poder de compra e ficas ali um bocadinho fora desta nave do turismo, e um restaurante sem turismo hoje em dia, para o bem e para o mal, tem alguma dificuldade em sobreviver, não é? Porque está tudo muito mais caro. Os preços têm subido e, portanto, já não é tão fácil ter a mesa do dia-a-dia, porque de facto, a escalada de preços tem sido grande. Mas desta evolução e desta mudança que tu falavas, há alguma coisa que te surpreende ou alguma tendência que tenha surpreendido? Há algo em particular que te apeteça destacar? Para além da qualidade ter vindo a subir, como falavas? Eu acho que
tu hoje tens ruas, Lisboa porque é o que eu melhor conheço, não é? Mas tu hoje tens ruas, tu se calhar podes entrar em 4 ou 5 restaurantes e comer acima da média. Também podes apanhar uns barretes, é verdade, nos outros ao lado. Ou seja, mas eu diria que é mesmo aquilo que eu destacaria, é essa qualidade. Acho que a sala teve mais... tem sido mais desafiante o nível do serviço de sala, de acompanhar. Porque não se consegue formar tantos empregados de sala, sobretudo com motivação para isso, não é? Porque há muitas vezes são pessoas que fazem outras coisas e vão ali parar, ao contrário da cozinha, que já não acontece tanto. Normalmente a cozinha é uma vocação, faz uma formação, tens ou não vocação e vais parar uma cozinha. A sala é muito mais abrangente. E talvez também, acho que o serviço de vinhos melhorou muito. As cartas de vinhos, os serviços, copos, tudo isso melhorou muito a abrangência em termos do que são também as cartas de vinho, mesmo como as tenham afunilado mais nos vinhos mais alternativos ou isto em determinados meiinhos. Tu hoje acho que consigo muito mais facilmente escolher um vinho do que conseguia há 15 anos atrás, porque tenho uma paleta muito maior, uma maior diversidade de... Exatamente. E é importante para ti o vinho à mesa? Sim, coisa. Com uma tendência a afunilar em certos grandes grupos de restauração, que são quem tem o poder económico, muitas vezes, para estar em determinados sítios, isto podia levar-te a que também esses grupos económicos, no sentido de querer rentabilizar financeiramente, podiam também afunilar em 2 ou 3 grandes grupos de vinhos, ou grandes grupos de 2 ou 3 grandes distribuidoras, ou se calhar até numa. E felizmente acho que isso não aconteceu. E por isso é que há essa diversidade. Como sabes, distribuidores de vinhos também independentes apareceram umas 20 ou uma coisa assim nos últimos anos, inclusive uma maior abertura para haver vinhos estrangeiros bons e diferentes nas cartas, que não era isso, o que havia eram os institucionais. E nesse sentido, quando tens acesso também a mais vinho internacional de várias tendências diferentes, acho que o teu vinho do teu país também acaba por melhorar, porque as pessoas também consomem outras coisas, os próprios enólogos, os próprios sommeliers. E acho que toda a gente tem a ganhar com isso, não é? O próprio setor fica mais exposto. Dizermos que temos os melhores vinhos do mundo, mas depois não conhecemos os do vizinho, era provincianismo para mim. Ainda mais quando os nossos vizinhos são os maiores do mundo, não é? Espanha, França, Itália, tudo aqui próximo. Mas eles acham que são sempre os maiores do mundo em qualquer coisa. E são as 3 grandes. Tem certa ignorância também ajuda. Não é? Às vezes não há o provincialismo e os espanhóis pensam muito. Até para às vezes não dominarem outra língua, mas eles acham que estão às vezes o centro do mundo, que fazem às vezes algumas coisas tão bem e dizem isso com tanta convicção que não é mau às vezes, não é mau, mas às vezes pronto. É sempre bom perceber o que é que se anda a fazer. Tens um prato preferido? Eu? Não especificamente, eu cada vez apetece-me comer menos carne vermelha, mas quando como gosto de comer boa. Imagina uma carne de porco ibérico, de facto, uma presa de porco, é uma coisa extraordinária, mas basta-me comer uma vez. Ou uma carne maturada de uma rúbia galega, ou de uma minhota, ou de uma aroquesa. Bom, mas basta-me uma vez por mês, ou 2 em 2 meses, ou 3 em 3 meses. Eu sou de longe muito mais do peixe e muito virado para vegetais. Mas um prato específico, eu gosto daquelas coisas trash, muito de, por exemplo, uma mão de grão uma mão de vaca com grão, por exemplo, é uma coisa que me enche as medidas. E gosto de uma versão um bocadinho mais contemporânea no sentido de limpar a gordura, mas não limpar o sabor. Mais e não precisa ter uma grande... É verdade, isso sim. Um restaurante onde nunca vamos encontrar o Miguel Pires. Que digas desta água não beberei. Em Portugal, eu não faço aquela... Em Portugal. Uma coisa sempre queriam provocar o David Lopes Ramos, uma pessoa que eu gostei muito de conhecer, infelizmente falecida. Era sempre com um hambúrguer. Ele ficava sempre, eu não como essas porcarias. Eu não tenho vontade nenhuma de ir a um McDonald's ou Burger King desta vida e não sei o quê.
Mas não te digo que às vezes estou num aeroporto e não é o que é o mais fácil e o mais acessível e o que naquele momento, se calhar, quando estás todo virado, te apetece comer. Mas acho que são muito raras as exceções que eu fui a um McDonald's nos últimos, sei lá, 10 anos. Porque me apeteceu, aliás, agora comer um bom hambúrguer e isso como. Portanto, não tenho assim nada proibido, mas não gosto de comer mal, não gosto de comer em restaurantes que são armadilhas para turista, em que tens sardinhas em dezembro, ali na Baixa de Lisboa. Pá, isso não dificilmente vais apanhar aí mesmo. Pá. Eu prefiro ao Espero que supermercado não, do lado comprar qualquer... porque eu também espero não passar lá. Um chefe que Exato. consideres subvalorizado. Como? Um chefe que Não percebi. consideres subvalorizado. Pá, isto... eu dizia Se isso quiseres muito dizer dois, podem ser dois. Não, por exemplo, há dois chefes, o chato é que não estou a lembrar do nome do segundo, pá, isto é terrível. Por isso é que tomamos notas, não é? E escrevemos. Exatamente, pronto. Mas eu não tenho perguntas, exatamente. O Luís Gaspar, do Pica-Pau e do Brilhante, não diria que é menosprezado, porque ele é muito valorizado no seu meio. Acho que é valorizado pela empresa onde está, da Plataforma também, mas nunca aparece nesses tops, embora seja um chefe muito respeitado e que já venceu o chefe cozinheiro do ANDA, que as edições do Gosto organizam. É aquilo que se chama um carregador de clientes que eu acho que qualquer grupo ou qualquer restaurante gostaria de ter, porque é um tipo sempre com boa vontade para fazer qualquer coisa e faz qualquer coisa, e depois as coisas que faz também faz bem, e se for preciso fazer com criatividade faz, e se for preciso fazer igual, reproduzir algo do outro também faz, e com o mesmo sorriso se calhar na cara. E portanto é um chefe que eu gosto muito e que eu gostava, pronto, espero que ainda possa ter mais projeção. Ele ainda é relativamente novo e, portanto, se eu assim o entender, eu acho que ele tem talento para isso. Diria que é isso. Luís Gaspar, acho que é uma aposta. Uma boa escolha. O que é que gostarias de ver a mudar no setor nos próximos anos? Como tudo, eu sou daqueles que acha que os restaurantes não se devem financiar, por exemplo, com o vinho, já que estou a falar com uma pessoa que tem muito ligada a este meio. Gostava que fosse um pouco mais com a Espanha, em que pelo menos os vinhos médios e de gama média, média alta e alta nos restaurantes não têm uma margem tão absurda ou tão elevada como cá. Se calhar tu podes ir um 3 estrelas Michelin e teres um vinho de gama média, sei lá, já me aconteceu num Kika da Costa, olhar para o preço de um Lopez Heredia, de um Bosconi, o Tondónio, o vinho Tondónio rosado, que se tornou um vinho de mito, e que tu encontras difícil de apanhar. Exatamente, um vinho que eu já vi cá numa garrafeira em Campo de Ourique, não vou dizer qual é, tipo a 100 euros, e que está a 120 euros, e na carta daquele restaurante de 3 estrelas Michelin estava a 100. Claro que esse restaurante de 3 estrelas Michelin tem acesso direto ao Lopez Heredia, provavelmente comprou esse vinho no meio de não sei quantos outros, há não sei quanto tempo, mas mesmo que o tenha comprado por 50... Mas não especulou. Não sei, não financiam, o IVA em Espanha é mais baixo, atenção, mas não financiam uma parte da operação no vinho. Em Espanha, se calhar, uma sobremesa custa o dobro de uma sobremesa num restaurante português. Em Portugal o vinho tem uma coisa mais elevada, mas essa atenção, não é? Acho que Espanha se calhar é que é a exceção, porque depois vais para a Inglaterra, um absurdo, Estados Unidos então, no outro dia o Eric Asimov do New York Times dizia, e estava agora esta semana, ou há semanas a falar, num restaurante onde foi, que achou a comida incrível, as pessoas incríveis, e olhou para a carta de vinhos e não havia um vinho abaixo de $100, a garrafa, e não havia um vinho a copa abaixo de $25. Ora, quer dizer, e isto depois, quando os americanos vêm em barda para Portugal, não é? Um restaurante, de repente, tem um vinho a 50 ou 60 euros que tu achas que é caro, que um vinho, sei lá, na loja te custa 10 ou 11, mas vem um americano qualquer e acha que aquilo é barato. Então isso é um incentivo ainda para o restaurante continuar a manter esses preços salvados. Embora, historicamente, acho que em Portugal sempre foi um pouco assim, não é? Sempre houve esta queixa, diria, não é?
Enfim, gostava que, lá está, que eu pudesse acompanhar uma grande refeição, uma grande comida com um grande vinho que, sim, exige ter bons copos, ter um bom atendimento, ter um bom serviço. Acho que isso deve-se pagar. Mas não sei se deve ser 300% ou mais às vezes. Um pouco mais justo e um pouco mais acessível para que a própria experiência também seja melhor. Às vezes parece que se esquecem disso, não é? Claro que a margem tem que estar lá, o negócio tem que existir, Claro. mas se for proibitivo, não usufruímos, a experiência não é tão boa e se calhar eu, enquanto cliente, depois também não me sinto tentado em voltar e eventualmente a Já acompanhei mais recorrência. vezes com água, já acompanhei mais vezes refeições com água do que gostaria por não estar disponível, não apetecer pagar determinados coisas por vinhos que não me apetece beber sequer. É que muitas vezes é isso também. É Só para outra dizer luta. Falar um pouco aqui do futuro do Mesa Marcada. Alguma mudança, alguma evolução que antevejas para os próximos anos e que possamos saber? Olha, neste momento há uma grande luta, obviamente, pela relevância. Acho que andamos todos um pouco assim, desde dos perfis nas redes sociais. O Mesa Marcada continua a ser um site de gastronomia, em que eu este ano, por exemplo, foi um ano em que estive mais ativo do que nunca. E foi por isso também o melhor ano em termos de audiências do próprio Mesa Marcada, mas é uma luta constante, ou seja, é uma luta constante pela relevância, para não teres que estar a fazer títulos, só pensar no título e no clickbait, que eu evito ao máximo fazer, mas ao mesmo tempo tens que jogar com esses jogos para te tornares relevante dos algoritmos. Pronto, é a tirania dos algoritmos, não vou agora aqui chorar com isso, é uma das maiores, um dos maiores desafios para os mídia em geral. Eu falo de uma coisa que sou eu e depois peço umas colaborações e contrato alguém para ser colaborador aqui e ali, mas os meios estão como estão, sobretudo a imprensa escrita que se depois tornou digital, porque está impossível de conseguir ter redações de 30, 40 ou mais pessoas e depois sobreviver nisto em que, então agora com a inteligência artificial, que jamais me ouvirás dizer mal, porque se não fosse isso, então muitas coisas seriam impossível de fazer hoje em dia sozinho ou quase sozinho. Portanto, é uma arma incrível, mas ao mesmo tempo também é uma arma que também te pode matar, no sentido de que se tu, em vez de procurares um restaurante e que quiseres saber o que é que o Miguel Pires pensa desse restaurante, ou o que é que a linha editorial do Mesa Marcada pensa desse restaurante, e te cingires a ir só ao ChatGPT ou outro e dizer dá-me aí um restaurante no Chiado, ou dá-me aí no Algarve, onde quer que seja, e ele já te dá aquilo tudo sem a fonte e tu achas que isso é suficiente, e vai haver as pessoas que acham que sim, do mesmo modo que há as pessoas que só ligam para o ranking do TripAdvisor ou de outras coisas assim de audiência. Agora, como é que tu vais conseguir ter essa relevância? Creio que é esse o maior desafio. Eu acho que o Mesa Marcada tem muito mais notícias e muito mais artigos de profundo hoje do que teve há um ano ou 2 anos, mas custou-me também, ou seja, muito mais trabalho por trás para fazeres e não é só saber escrever bem, é ter que lidar com tudo o resto, precisamente por causa dessa relevância, porque as pessoas já não vêm ao teu site diretamente, tu tens que ir ao encontro delas. E isto é uma luta... Ter sucesso dá trabalho. Ah, Miguel. Não, a tirania essa história de falar dos algoritmos, não sei, mas tu vais hoje a um Instagram, não é os teus seguidores que tu segues, é as sugestões que eles te querem dar e que dizem que é de acordo com os teus gostos. E isto, quer tu queiras, quer não, quando dás por ti, mas o que é que aconteceu àquela pessoa? Tu já não sabes sequer se aquela pessoa ainda existe, ou não sei o quê, porque deixou de te aparecer. E tu também não te lembras porque tens 1 milhão de coisas que te lembras de ir procurar. Pronto, e nos meios também está a acontecer isso. Mas há que pensar positivo. Essa seria toda uma outra conversa e que também me toca também, portanto tenho também particular interesse nela. Mas já estamos a chegar ao fim e gostava de terminar, Miguel, pedindo-te a ti exatamente o mesmo que peço a todos os meus convidados, que é umas palavras finais que queiras partilhar com quem nos está a ver e ouvir. Sobre o que entenderes. Eu acho que devemos fazer as nossas escolhas de forma com um bocadinho mais de consciência. Por exemplo,
sem querer entrar numa cena meio woke da questão da sustentabilidade, desgostou-me um bocadinho sentir este ano, por exemplo, que por causa do mundo estar aí numa tendência, estávamos aí num lado mais sustentável e de repente aparece um trumpismo a querer retirar tudo isso e de repente as empresas acharam que já tinham liberdade também para abandonar um bocadinho esse lado e já não vamos ter carros elétricos, afinal o fim dos combustíveis fósseis em 2030, enfim. A Greta a ver o fim do mundo, mas que acho que era importante na nossa alimentação também, nas nossas saídas, nas nossas idas aos restaurantes e nosso comportamento em casa, para termos mais em atenção que não podemos continuar a comer carne todos os dias, sim, mesmo que tenhamos possibilidade económica para o fazer, e que também nas escolhas dos restaurantes e nas nossas escolhas tenhamos em atenção, quer dizer, esse lado importante. Nós no Mesa Marcada temos um prémio de sustentabilidade, e gosto que isso seja visto como uma coisa séria e não como um greenwash. E, por exemplo, vejo a Michelin desinvestir parte das estrelas verdes que tentou investir muito há 2 anos e fico a pensar se eles chegaram a ter muito essa convicção ou se era porque era uma tendência. Pronto. Gostava que as coisas fossem mais sérias nesse sentido e não menos ir atrás da onda. Não é? Verdadeiramente sustentáveis, não é? Fica o desafio. Pelo menos dentro do sustentável possível, mas que seja também não, quer dizer, o luxo não é uma coisa sustentável, mas não venham, acima de tudo, a fazer o greenwash, isso é que é uma coisa que me chateia bastante. É todos, penso eu. É uma boa reflexão e um bom desafio para todos. Miguel, mais uma vez, obrigado por teres aceito o convite e o desafio. Obrigado, Luís, também por estar aqui. Pode conter sulfitos. Obrigado a todos que viram e ouviram e até ao próximo episódio. Um abraço a todos, boas provas. Obrigado, Miguel. Até breve. Boa tarde a todos. Obrigado. Com licença.